Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Que as bênçãos de nosso Deus estejam derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Estamos transmitindo esta programação através da TV, Canal 14 em Recife, em região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Compartilhe os nossos links e contribua para que a obra do Senhor abranja cada dia mais e mais. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 55, versículo 17. Se você não dispõe de uma Bíblia, nós estaremos colocando aí na tela para que você possa nos acompanhar esta leitura. Vamos juntos? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Micharles. Charles? Isso. Acertei? Acertou sim, pastor. Eita, que bom. Micharles, né? Albuquerque, né? Isso, pastor. E o presbítero Clóvis José. É um prazer tê-los conosco, mais uma vez aqui, né? Isso, pastor. Aqui no programa Intercessão. E é um prazer tê-lo conosco, viu? Eu quero dizer da minha alegria, pastor, estar aqui mais uma vez, né, nesse programa, pela segunda vez. Estivemos gravando acerca da intercessão, na vida de Josué, se não me foge a memória, há alguns programas atrás. E dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, agradecer ao pastor Ailton, que é o nosso pastor, é ele quem direciona, os nossos passos, agradecer ao Senhor pelo convite. E convidar todos os irmãos, que são assíduos do programa Intercessão a neste dia se conectar conosco e participar mais uma vez da vida de intercessão através de uma vida de oração. E bom, e também estamos tendo a honra aqui de estar conosco o presbítero Clóvis José, né? Há tempo que a gente estava pensando, se programando, e hoje chegou o dia, graças a Deus. Prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, irmão. Amém, pastor. Quero agradecer primeiramente a Deus, pela rica oportunidade que ele nos concede durante este dia. Também agradecer ao nosso pastor presidente, a confiança, também ao senhor pelo convite de estar aqui. E dizer que para mim é um privilégio, de estar aqui, onde vamos falar de um assunto tão importante que é a oração, a intercessão, para que as pessoas sejam edificadas e façam uso dessa situação, de orar, interceder por alguém. Que bom, né? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós estarmos comentando alguma coisa sobre o tema que vamos apresentar logo mais, nós vamos pedir ao presbítero Clóvis para nos dirigir em oração neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por este momento feliz, por este dia, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade e Teu amor para conosco. Te agradecemos por estar aqui neste programa, onde vai abranger, Senhor amado, todo o universo, Senhor amado, através das redes sociais, também na Rede Brasil, Senhor amado, continua abençoando o nosso pastor, continua este programa, que ele possa ser de bênção para muitas pessoas neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa conversa hoje será sobre a mordomia da intercessão. Exatamente isso, a mordomia da intercessão. Então, no programa de hoje, falaremos sobre este tema tão importante, que é a mordomia da intercessão. E esse é um tema pouco refletido, porém muito necessário aos nossos dias. Por isso, já gostaríamos de ter um entendimento amplo sobre mordomia e saber, assim, como ela se encaixa na vida de intercessão. Evangelista Micharles. Sim, senhor pastor. A palavra mordomo, mordomia é uma palavra latina, Ela tem duas raízes, major e domo, que é o criado maior da casa, Aquele que é colocado sobre, aquele que é o administrador principal de uma casa. E a palavra de Deus está repleta de exemplos, Se nós mergulharmos na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vai ver que isso é bem exaurido nas Escrituras. A gente tem exemplos como, por exemplo, José, no Antigo Testamento ali, quando ele é colocado no Egito, como o mordomo principal. Nós poderíamos nos lembrar também de Eliezer, que era
responsável pela administração, né, dos bens de Abraão, não é? De forma que o mordomo, ele se coloca numa posição de estar acima, mas ele precisa entender que ele não é o dono, não é? Ele é colocado, é uma espécie de gerente. O mordomo gerencia algo para. Ele não é o principal, ele é o administrador de. Então ele se coloca numa posição de cuidar daqueles bens e não somente cuidar, não é? Não somente zelar, mas ele precisa dar um retorno. Ninguém investe em algo, pastor, para perder, não é? E quando a gente faz essa aplicação espiritual, não é, para a nossa vida, não é? Jesus, através do Espírito Santo, ele deposita bens, não é, talentos dentro da pessoa que o aceita como Salvador e Senhor da sua vida. E a partir daquele momento ele vai se tornar um administrador de algo que não é dele, mas ele precisa multiplicar aquilo que tem. E quando a gente traz isso para intercessão, não é, para a oração, eu acho que a responsabilidade dobra, né, pastor? Porque interceder, como já falamos em outros programas, é se colocar no lugar de também. Então essa palavra é muito mais forte, porque você vai pegar a responsabilidade de alguém. É como se o presbítero Clóvis tivesse uma demanda forte, algo que é muito preocupante na sua vida, então ele passa aquela demanda e eu assumo ela como minha e me coloco no lugar dele e vou interceder como se eu fosse a pessoa, né? Seria mais ou menos sentir a dor do próximo, se colocar no lugar. Então, basicamente, o intercessor, não é? Ele falando especificamente da mordomia, é isso, é ele se colocar no lugar da pessoa, não é? Assumir aquela responsabilidade e interceder como se fosse o próprio dono daquela demanda. Eu estou falando da responsabilidade daquele que vai interceder, me veio à mente de um fato que aconteceu em 2008. Eu era vice-dirigente de uma determinada escola. E nesse dia, de manhã, ao ir para a escola, minha esposa disse, olha, eu tive um sonho que batiam no carro do meu lado. Vá com cuidado. Aí tá certo, fui. Quando eu voltei, ela disse que não, perguntou para mim, e aí eu disse, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. E à tarde, na época, as escolas animadas eram à tarde. E eu fui representar essa escola, noutra escola na área. E quando eu cheguei, deixei ela lá em Areias, que estava tendo ensaio para a equipe de casais, e fui para a escola animada. E mais ou menos a uns 50 metros aproximadamente, aquela pancada no carro, do lado realmente que ela tinha dito. E quando eu olhei pelo retrovisor, era uma pedra grande, então, quase o tamanho de um botijão de gás. E o carro abalou, né? Aí eu fui embora, não parei para ver o que era. Fui embora, quando cheguei na congregação que eu olhei, não vi nada machucado. Até porque o pessoal que estava do lado na rua aí se assustou com a pancada. Tudo bem, aí fiquei lá na escola animada, terminando a escola, eu fui para Areias apanhar minha esposa de volta. Chegando lá no pátio, comecei a conversar com os irmãos e tinha um irmão, um diácono, conversando comigo, e eu contei o fato a ele, como eu estou narrando aqui o fato. Então, e ele aí deu 2 pulos para trás e disse assim, o diabo falou no meu ouvido agora, disse, o próximo é você. Ele disse, então vamos orar para Deus dar livramento. E aí fiquei, aí, tudo bem, veio embora para casa, para dele. Passaram algumas semanas, veio um feriado, e aí ele me convidou para ir para Serrambi, para a praia. Ele, a esposa dele, minha esposa, eu disse a ele, quando ele disse assim, me chamou para feriado, aí me veio a lembrança, o Espírito Santo me fez lembrar da situação. Eu disse, não vou não, mas também não contei para ele, porque não iria, nem contei para minha esposa. Foi o que eu fiz, fiquei em casa e disse, vamos rapaz. Eu já comecei me preparando para orar por ele. E quando foi no final da tarde, ele disse, eu não vou para Serrambi mais não. Eu irei agora para Maria Farinha, que é mais perto. Eu disse, mas eu também não vou não. Aí insisti, eu não vou não, aí não fui. E quando foi no dia seguinte, foi o feriado que eles foram, eu fiquei em casa, pensando, né, orando e pensando. E intercedendo, né? Intercedendo, exatamente, sem dar nenhum sinal que estava em casa, né? Eu e Deus ali
pensando na situação, que aquilo ali eu tinha dito que vamos orar para Deus dar livramento, e fiquei orando. Quando foi umas 6 horas da noite, mais ou menos, a esposa dele ligou para mim. Disse assim, olha, vem aqui em casa que sofremos um acidente. Aí eu peguei o carro e fui, porque ele morava perto da igreja. Eu fui, cheguei lá, entrei na sala, todo mundo sentado, conversando, rindo. Aí eu disse, fiquei surpreso, acidente. Aí ele contou a história, disse, olha, o carro deu perca total, mas nós não sofremos nenhum arranhão. Houve um capotamento? Houve e estragou o carro todinho, o carro dele subiu assim, bateu, estragou o pneu, foi perca total, ninguém sofreu um arranhão. Um arranhão. Aí foi ele, a esposa, a filha e mais uma amiga da filha. E que, concluindo, senhor, eu fiquei, não com medo da situação, não fiquei orando por ele, porque o Espírito Santo me fez lembrar da situação. Né? Quando disse assim, olha, o diabo soprou no meu ouvido, o próximo é você. Ou seja, o que o diabo quis fazer comigo, Deus me livrou e disse assim, agora eu vou ser com você. E aí Deus estendeu as mãos e deu livramento a ele. É importante, né, que o intercessor, ele tenha essa percepção, né? Isso. Essa percepção espiritual, né? Porque nós louvamos a Deus porque a oração, ela é uma via de mão dupla, né? Isso. Nós falamos com Deus e Deus também fala com a gente. E é importante quando a gente tem essa percepção para estar atento a este convite, a essa advertência, né, de Deus que livra o crente do perigo. E é interessante, né? E o Senhor fez algo extraordinário, porque o Senhor percebeu que não era para ir e ficou intercedendo. Não me empolguei com o feriado, né? Com o feriado, mas ficou alerta, mas ficou em oração, né? E aí veio o livramento. Como é importante. Isso aí faz parte da mordomia, da intercessão, né? O pastor, é interessante quando, lá Mateus, quando narra João Batista, quando Jesus desce, e ele olha e conhece que é o Messias, né? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus sai dali, a Bíblia diz que ele já é levado para o deserto, né? Em espírito, para ser tentado, e ali ele vai passar 40 dias, não é, pastor? Sendo preparado. Jesus vai começar o ministério dele em oração, não é? Então, eu me lembrei quando o Senhor falou dessa experiência, não é? Porque o Espírito Santo fez lembrar. E o Senhor se colocou numa posição de mordomo da intercessão. Tomou a responsabilidade para si e não foi, mas intercedeu por ele, não é? O senhor falou uma coisa muito importante, né? Tomou a responsabilidade para si. O mordomo, aquele que ele tem que ter esse cuidado de administrar, né? Ele tem que ter esse cuidado de assumir com responsabilidade aquilo que ele foi confiado. Isso. No momento que o Espírito Santo lhe comunicou algo em relação ao irmão, então o senhor agiu logo com responsabilidade. Não, vou fazer a minha parte aqui, para não ficar devendo, né? Não ficar devendo. Verdade, pastor. Que bom, né? Você que está nos ouvindo já aí no começo do programa, é bom guardar essa dica de Deus para nós, que nós somos administradores dos bens, né? O evangelista aqui citou bem que quando nós nos entregamos para o Senhor nos concede dons, né? E responsabilidades, né? Então nós somos mordomos não somente da intercessão, mas mordomo do tempo, mordomo do dinheiro, mordomo do corpo, mordomo da alma, mordomo da saúde, do nosso corpo, né? Mordomo do espírito. Então aí nós somos responsáveis e vamos ter que prestar conta a Deus. Porque parece que tem um versículo que diz assim, dá conta da tua mordomia, né? Vai chegar um tempo que a gente vai ter que dar conta daquilo que Deus nos confiou. Na parábola dos talentos, né? Mateus 25, a Bíblia diz que o dono da terra, pastor, ele parte para uma terra distante, né? Às vezes há uma acomodação na administração dos talentos, né? Dos dons, porque nós somos dispenseiros, né? O apóstolo Paulo diz isso, né, pastor? Somos dispenseiros. E essa palavra é interessante, pastor, me permita, porque existem muitas traduções, né, para essa palavra, né? A gente aprende que oikonomos, né, no grego, que fala acerca da administração, mas tem uma expressão que Paulo usa que é reperetes. Como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, ele usa a expressão reperetes. Eu estava estudando essa palavra, pastor. Os reperetes eram aqueles remadores daqueles navios antigos, né, fenícios, aqueles navios romanos, que eles remavam na parte mais baixa do porão, não é?
e o reperetes não aparece. Quem está aqui na parte de cima não sabe quem está embaixo, mas quem dá o ritmo é o reperetes. Ele tem a responsabilidade de dar o ritmo do navio na velocidade, na partida, mas é um detalhe, ele não aparece. O mordomo tem que ter esse cuidado, né, pastor? Isso. Às vezes você pega um carro emprestado, eu já vi muito isso, que a pessoa pega um carro emprestado, sai por aí andando, ele se coloca numa posição, o pastor faz pose e tira foto, como se fosse o dono, né? Imagine administrar as coisas espirituais, é entender que você não é dono do dom, você administra, ele dá, mas ele pode tomar, não é, pastor, em qualquer momento, né? O senhor faz lembrar Jó, não é? Porque Jó, quando ele se viu naquela situação, que perdeu os bens, perdeu os filhos, né? Perdeu os bens e perdeu até a saúde também. Quando ele é questionado, ele diz: receberíamos nós os bens da parte de Deus, não receberíamos. E não receberia o mal. O Senhor deu e o Senhor tomou. O bendito seja o nome do Senhor. O nome do Senhor. Então, o intercessor, ele tem que ter essa consciência de que ele não é dono de nada. Ele apenas é administrador daquilo que Deus lhe deu. Então, Deus deu e nós temos que ter essa consciência, né? A gente percebe a importância do valor da mordomia, principalmente da oração, a mordomia da intercessão, porque quando a gente percebe isso aí, a gente vai estar mais atentos, porque eu vou ter que prestar conta diante de Deus pelas pessoas que eu não orei, pelas vidas que Deus queria atuar através da minha oração. É porque Deus pode fazer muito bem sem mim, sem você, Ele não precisa da gente para agir, mas Ele nos chamou para estar ao seu lado, Ele nos chamou para a gente guerrear com Ele, Ele nos chamou para a gente estar em intercessão. E eu creio que o intercessor ele tem que ter essa postura, esse cuidado do profeta Samuel, né? Porque quando eles pedem um rei, e o profeta Samuel, então, sobre a orientação de Deus, apresenta lá Saul e tal, mas o pessoal disse: olha, não deixe de orar pela gente, não. Ele disse: guarde-me Deus de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, o intercessor ele tem a responsabilidade e o compromisso de estar diante de Deus por alguém, por uma situação, por uma nação, né? Por um povo, etc. Estamos agora, pastor, me permita, né, participando de uma conferência na área, e a gente tem essa responsabilidade de orar pela nação. Inclusive, num dos quadros, numa das equipes, tinham lá umas cartinhas e você tinha que abrir para pegar. Quando você pegava, você estava com a responsabilidade de orar por determinado povo ou tribo, né? E eu recebi a responsabilidade de, durante 5 dias, orar pelo continente africano. Né? Então, é interessante isso que o senhor falou. O senhor falando sobre o que Deus pode fazer se precisar da gente, né? Isso. Ele faz, mas aqui no Ezequiel capítulo 22, que a gente vê sobre as abominações de Jerusalém. Muito bem. E no versículo 30, Deus está buscando um intercessor ali. E diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ou seja, Deus estava procurando um intercessor. Procurando um intercessor. Ele, né? Mas ele não achou. Aí ele fez, aí destruiu. Né? Como é importante, não é, o intercessor? A gente vê que Abraão ele exerce essa mordomia da intercessão quando o Senhor diz que vai lá para Sodoma, vai ter um encontro com Sodoma, e ele se coloca diante de Deus assim: destruirás tu o justo com o ímpio, né? Não, porventura não fará justiça ao juiz de toda a terra? Aí, se porventura tiver lá 50 justos, ele diz: olha, se tiver 50 justos lá, eu não destruo por amor de 50. Aí ele vai descendo, né? E é interessante que ele chega assim: se tiver 10, e se tivesse 10, eu não destruo por amor dos 10. Veja como é importante um justo, um intercessor, alguém que é justificado pela fé, que se coloca na posição de intercessor, o quanto Deus honra esta pessoa, o quanto Deus honra essa posição de intercessão. Até o ponto de arriscar a própria vida e a salvação, que é o caso de Abraão, não é, pastor? É melhor Moisés, não é, pastor? Isso. Quando ele diz, Deus diz que vai destruir, sai da frente, não, se o Senhor fizer isso, risca, peço-te o meu nome do livro da vida. Mas poupe o seu povo. Poupe o seu povo. Ele se colocou, meu Deus, arriscou a salvação, pastor. E eu acho interessante ali, evangelista, que o Moisés, ele
ele estava tanto preocupado com a reputação de Deus quanto com o povo, né? A situação do povo. Né? Ele diz assim, o que dirão as nações? Como ficará o teu nome na boca desse povo, das nações? Vai dizer que o Senhor tirou o povo lá do Egito. E matou todo mundo. Matou porque não teve condições de colocar lá em Canaã, né? Então ele preocupou-se também com a reputação, o nome de Deus, né? O intercessor, ele é alguém realmente muito importante. E a gente vê no caso aí agora, que o senhor falou, Deus só queria um homem que estivesse na brecha, uma pessoa. Uma pessoa só. Deus está esperando por você. Não precisava de muita gente, não. Um só. E a gente... Né? No caso de Ló, né, pastor? Tinha lá uma família justa. Tinha. Nesse caso, ele não encontrou, por isso destruiu, né? Ô, meus irmãos, que coisa tremenda, né? Então, a gente, ao ouvirmos essa explanação, entendemos que todos nós somos mordomos do tempo que Deus nos concede, né? Portanto, assim, quais devem ser as nossas prioridades na oração? E como devemos usar esse tempo, presbítero Clóvis? O tempo, as prioridades, o senhor falando, eu estava pensando assim, muitas vezes nós estamos na igreja e sempre recebe algum pedido de oração específico para alguém, né? E geralmente quem está lá na direção do trabalho diz assim, vamos orar só por esta pessoa, né? Interceder só por ele, não acontece isso? Isso. Geralmente acontece, né? Mas a questão do tempo, a gente tem que também fazer equacionar o nosso tempo também para orar. Porque a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, tudo bem. Isso. Mas aí temos que ter também um lugar para orar, um momento de oração. Eu lembro que a congregação que eu dirigia anteriormente, pertinho da minha casa, e às vezes eu pegava a chave da congregação e ia orar lá na igreja, na congregação. Porque em casa, às vezes, você não consegue muito, né? Porque tem se alguém chama, alguém chega, tem alguma coisa, e às vezes a mulher vai para onde? Vou para a igreja. Ia para lá, abria o templo e ficava lá orando. Às vezes cantando, orando. Então, esse momento aí, e falando do tempo, ou local de orar, eu escolhi na minha casa, eu oro na sala. E eu estava dizendo ao evangelista, quando eu vim no caminho, que tem um sofá, e eu oro na sala, e que foi ali, no primeiro dia que eu orei, que estava precisando de uma palavra da parte de Deus, e no momento da oração, Deus me deu a resposta audível. Ele disse, assim, assim, assim. Então, e aquele lugar ficou específico para eu orar. De madrugada, quando eu me levanto, não oro no quarto, eu vou lá para a sala. O senhor me fez lembrar a missionária Mise, quando ela vem da África. Aí um dia ela chegou lá na superintendência, na sala, lá na Secretaria de Missões, e ela contou um fato e pediu oração. Aí, então vamos orar. Disse, então eu vou dobrar meus joelhos aqui. Aí tem um lugarzinho lá, ela dobrou o joelho, nós fizemos uma oração por ela. Aí, outro tempo depois, ela voltou, ela disse, pastor, Deus me deu a vitória, os irmãos oraram e tal, e eu gostaria que os irmãos orassem novamente. Eu vou ficar nesse mesmo lugarzinho aqui, onde... No mesmo lugar. Da outra vez. E interessante que todas as vezes que ela chega, e a gente diz assim, pastor, eu vou dobrar o joelho aqui nesse lugarzinho aqui. É claro que a Bíblia, ela diz que Deus opera em todo canto, em todo lugar, mas o que o senhor falou é uma coisa interessante, né? O intercessor, ele tem que ter um tempo, né, evangelista, para estar com Deus. Uma agenda, né? Eu acho que a gente leu na leitura oficial aqui para a abertura do programa, o salmista dizendo, de tarde, de noite, ao meio-dia, ele se colocaria diante de Deus. Quer dizer, ele tinha um período para estar com Deus. É muito importante isso, né? O assunto vai fluindo, né, pastor? Isso. E ao presbítero Clóvis, quando ele falava dessa questão, né, do local da oração, e vivemos um tempo difícil, pastor, não é? Eu me lembro que na nossa infância, os cultos que tinham mais gente eram o culto de oração. Pelo menos em Carpina, de onde eu vim, o culto de oração tinha mais gente do que o culto de doutrina, pastor. As pessoas ficavam orando nas janelas. Porque o senhor citou Tessalonicenses, né? Se não me engano, 2 Tessalonicenses 5 e 17, parece. 17, se não me engano, que o apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem cessar. E me permita, dentro dessa observação, pastor, nos últimos dias do pastor Almeida, ele é carpinense, não é? E terminou seus dias em Carpina, o pastor Simas nos escalava. Ele escolhia alguns presbíteros para, quando escalava o pastor Almeida, buscá-lo em casa. Então a gente pegava o pastor Almeida, ia para a nossa escala e depois deixava ele em casa. E aquele santo homem de Deus, pastor Jefferson e presbítero Clóvis, demais ouvintes da palavra de Deus, pastor, era interessante, ele entrava no carro orando
ia no caminho orando, pastor. Ele não parava não, ele ficava, meu Deus, guarda o pastor Ailton, Senhor, guarda o teu servo. Isso bem baixinho, né? Como se estivesse balbuciando. Visita a irmã Judite. Oh Deus, vai no coração do pastor sim, mas ajuda o teu servo. Pastor, era o caminho todo. Se você não interpelasse para falar algo, se você estivesse conversando um assunto e você se calasse, você que se calava e ele voltava a orar. Dirigindo. Me lembro que um dia a gente está voltando, depois do culto, e eu liguei na Rede Brasil e estava na oração final num culto no Templo Central. E o pastor Ailton convidou um pastor para orar. E o pastor disse assim, faça a oração final e apresente essas famílias que completaram o ano. E aí o pastor que estava orando, que eu não me lembro, orou por todo mundo, menos pelas pessoas que tinham completado o ano. Aí ele disse assim, será que ele não entendeu o que o pastor disse? O pastor pediu para orar pelos aniversariantes. Aí ele começou a orar aqui pelos aniversariantes. Eu disse, que exemplo? Os exemplos arrastam. Então, pastor, nós temos uma geração que não ora hoje, porque os pais não oram mais, pastor. E aí, como o tema é administrar o tempo, porque a mordomia da intercessão passa pelo tempo, e esse cronos que Deus nos colocou dentro dele, né? Porque Deus é Kairos, né? Ele não precisa disso, mas nós precisamos. E dentro desse cronos, a gente precisa tirar o nosso momento de intercessão a Deus, porque é tanta coisa. É celular para administrar, é conta bancária, são dívidas, não é? É trabalho secular, muitas vezes, e ainda você tem... Mas espera aí, e a parte principal? Porque Jesus disse que a gente tem que priorizar o reino. E aí, pastor, quando vem a enfermidade, quando vem a doença, quando vem a provação, aí você quer correr atrás, mas não tem mais quilometragem de joelhos. Você não nutriu aquela vida de relacionamento com Deus, e isso vai fazer um impacto grande na sua vida lá na frente. Então, passa por aí, pastor. Eu acredito que a intercessão, não é? O segredo é a administração. É você abrir mão de alguma coisa para ter o seu tempo com Deus. O salmista Davi, no Salmo 5, verso 3, falando da oração, né, do momento, ele já começa o seu dia orando. Diz assim a expressão, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Observe aqui que ele, logo, né, pela manhã, já nessa correria da vida que acontece, muita gente vai trabalhar até se esqueceu de orar de manhã, né? Aquela correria do trabalho. Mas o salmista aqui diz, não, pela manhã ouvirás a minha voz, ele já fala com Deus. É como se ele estivesse fazendo um voto a Deus. Um voto, né? É como se ele tivesse um voto para cumprir. Para cumprir. É como se ele tivesse comprometido com Deus. Olha, irmão Cláudio, o assunto está muito gostoso, mas a gente vai fazer um breve intervalo, digo, e a gente volta em instantes, tá bom? Os irmãos não saiam daí, porque tem muita coisa ainda pela frente. E Deus tem muito para nos falar ainda nesse programa. Graças a Deus, estamos de volta ao seu programa Intercessão. Estamos falando sobre a mordomia da intercessão. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre quais devem ser as nossas prioridades na oração e como devemos usar esse tempo, não é? E tivemos aqui um momento muito especial quando estávamos falando sobre este assunto de usar o tempo que temos, criar um hábito, né, de intercessão, criar uma metodologia dentro de um tempo que a gente pode empregar para poder melhor servir ao Senhor. E a gente percebe isso, né, que a Bíblia ela nos apresenta o exemplo de vários homens de Deus, por exemplo, o exemplo de Daniel, que mesmo sendo muito ocupado, naquele período ele já era um dos presidentes, né, ali de Babilônia e tal. Mas ele, apesar de sua ocupação, ele orava 3 vezes ao dia. Está lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 ao 13, né? Em nossos dias, como podemos, assim, conciliar as nossas atividades e a vida de oração? Pastor, o profeta Daniel é um exemplo, até citado muito com os jovens, né, na igreja. É um tema que geralmente quando a gente estuda os jovens gostam muito, né? Porque Daniel é levado ali para a Babilônia muito jovem, né?
Mas é interessante que Deus vai preservá-lo durante 3 dinastias, né? Ele vai chegar velho, vai chegar novo, desculpe, vai ficar velhinho ali na Babilônia, vai ver o cumprimento daqueles 70 anos, né? Porque o texto diz que ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro havia terminado, e aí a primeira coisa que ele faz é cair de joelho, né? Ele vai cair com rogos, com súplicas, e ele vai assumir o pecado do povo, ele vai dizer que ele também faz parte daquela geração. E o profeta Daniel chama a atenção, pastor, porque como o senhor disse, ele orava 3 vezes ao dia. E aí, como a gente está falando de administração do tempo, né, intercessão, administrar o nosso tempo de oração, o senhor bem disse, pastor, que ele era um homem muito ocupado, ele foi colocado acima de todos os príncipes. O texto diz, né, pastor, que o rei pensou em colocar alguém sobre, né? Então ele vai definindo categorias e Daniel se torna uma espécie até de corregente, não é, pastor? Porque ele estava realmente numa posição muito elevada, mas ele não abria mão da oração de manhã, de tarde e de noite. E certamente ele fazia como a oração que é ensinado lá em 2 Crônicas 7,14, que é uma oração congregacional, não é? Quando Salomão fala com Deus, diz assim: olha, Senhor, se no futuro o teu povo for levado para uma nação pagã e tu tratar com essa nação, mas de onde eles estiverem, se eles abrirem a porta, abrirem a janela e se virarem para a banda de Jerusalém e orarem, Senhor, do recôndito da tua habitação, ouve. Então Daniel fazia isso com prudência, né, pastor? Eu acredito que às vezes ele estava lá numa conferência, definindo uma demanda, de repente o relógio espiritual dele dizia: opa, chegou a hora de orar. Então ele se levantava, ia para sua casa e orava. E quando ele foi pressionado, é interessante a gente lembrar disso, né, pastor? Porque quando o decreto é baixado, que por um espaço de dias não se faça outra intercessão a não ser, não é, pastor? Ao rei. Primeira coisa que ele faz é ir para casa e orar. Agora eu fico pensando, pastor, como é que viram Daniel orando? Como é que encontraram? Olha, deixou a porta aberta? É porque aqui, assim, no versículo 4, né? Porque houve aqueles invejosos, porque eu ia apresentar ele como um dos 3 príncipes, né? Isso. Dos quais ele estava cotado para ser um dos 3 príncipes lá em Babilônia. Aí o versículo 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a não ser no seu Deus, no livro do seu Deus, né? Senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. Então eles foram vasculhar e perceberam que ele tinha esse costume de orar. Exatamente, pastor. Olha, abriram a conta bancária dele e não acharam nada. Não é? Observaram a família dele, não acharam nenhum problema. Foram na conduta moral dele, não acharam nada. Eles saíram vasculhando. Disse: ih, rapaz, peraí, vamos procurar alguma coisa. E aí vem a fidelidade da intercessão, né? Tem algo na vida dele que ele não quebra. Aí foram vasculhar. O que é que ele não quebra? A oração. Ele ora 3 vezes ao dia. Então vamos botar um decreto aí, vamos falar com o rei, que se alguém não orar nesse espaço de tempo que não seja o rei, seja lançado. Quando pregaram o decreto na porta dele, vamos fazer assim uma analogia, porque saíram colocando o decreto, quando ele pegou assim que olhou, foi para o quarto orar. E eles sabiam que Daniel não ia recuar. Não, exatamente, pastor. Ele sabia que ele abriria a mão de tudo, menos da intercessão. Interessante que falando... A mordomia da oração, ele não abria a mão. Eu me lembrei agora a minha sogra, ela esteve na minha casa, ela já faleceu, mas ela disse assim, acordou de madrugada, Deus dizendo assim, que ia dar um livramento de morte no lar. Ia dar um livramento de morte no lar. E aí, como eu já tinha um filho casado, né? E restava ainda 2 solteiros, a menina e o outro filho. E aí eu disse, no lar. Só que esse filho comprou uma moto. E aí foi que eu fiz, comecei a orar por ele, para Deus dar livramento, com cuidado da moto, né, etc. E a palavra foi livramento no lar. No lar incluía eu e eles, não é verdade? Mas eu orava só por ele, intercedia por ele. Só que ela disse assim também, olha, Deus me disse que toda meio-dia você para onde estiver,
e ore. Aí eu fui certa vez comprar material da empresa, e aí na volta, eu, com o carro carregado de madeira, eu olhava pro relógio e andando. Quando 10 para meio-dia, parei num lugar, e aí comecei a orar. Meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 10, pronto, depois ia embora. Isso aí fiz várias vezes. Mas na frente, eu sofri uma subtração de um bem meu, né, de um veículo. E aí, foi aquela agonia todinha, só que Deus deu o livramento. Isso assim, Deus estava dando um livramento de morte no lar. Realmente, a subtração foi pesada e Deus deu o livramento. A pessoa disse, eu vou fazer isso com vocês, porque sabe. Mas quando ele disse isso, eu me lembrei da palavra, que era um livramento de morte. Eu não iria morrer. E aí, a oração que eu estava fazendo todo aquele dia, todo aquele meio-dia, estava sendo... É como se eu estivesse depositando, exatamente. Um crédito na conta bancária. Exatamente. Ela estava fazendo efeito, né? Fazendo efeito. Ali, são as milhas dos joelhos, né? Exatamente. Você vai agregando ali, né, pastor? Onde eu parava, às vezes eu estava numa empresa comprando material e eu ia no banheiro e fazia oração. Não vi que ficava de público ali, né? Chegava num lugar reservadozinho assim, orava e pronto. Me faz lembrar, pastor, me permita, né? Às vezes que eu acordo à noite, não é? Para o altar da oração e ali eu passo no quarto, abro a porta, minhas filhas estão dormindo, eu vou lá, coloco a mão sobre a cabeça dela, faço uma oração, repreendo em nome de Jesus qualquer mal e volto para o meu quarto. E aí, como o senhor está falando da mordomia da oração e o senhor falou do lar, eu me lembrei, pastor, que o meu tio Eliel, o irmão mais velho do meu pai, não é? Existia um costume na minha avó de fazer culto doméstico todos os dias, né? E o meu tio Eliel, ele tinha epilepsia, ele nasceu epilético. E um dia no culto doméstico, ali na sala, ele caiu, teve uma crise de epilepsia, ainda criança. E naquela época, não é, em Barreiros, morava dentro de um engenho, não tinha tecnologia, não tinha telefone, não tinha ambulância. O único remédio era o quê, pastor? A intercessão. E ele caiu morto, porque não deu tempo de chamar os vizinhos e a língua dele já tinha enrolado e ele já estava roxo. E minha avó, meu pai conta que minha avó pulou em cima dele, literalmente, se jogou em cima dele, estendeu as mãos para os céus e gritou, Deus, traga meu filho de volta. E de repente ele deu um pulo. Deu um pulo e quando pulou, pastor, foi a última noite que ele teve epilepsia. Mas eu penso que isso aconteceu por quê? Porque ali foi nutrida uma relação de intercessão diária. Eu acho que esse é o grande problema da nossa geração, não é, pastor? É essa administração do tempo. Você só vai aprender a orar se você gastar tempo, porque não é fácil. Oração é um diálogo. Mas para você ouvir a voz daquele que fala com você, leva tempo. O senhor sabe disso, pastor. Deus não fala com você na primeira vez. Muitas vezes você leva anos orando para você escutar a voz dele, mas ele está ali. E não é? Pastor Simas sempre me dizia, meu filho, ore, mas se lembre que tem uma hora que você tem que ouvir ele. Então se cala e espere ele falar. Não é? Mas como é que a gente vai desenvolver isso, pastor? Se nós tivermos uma vida de intensa comunhão com Deus e nutrir esse relacionamento. Eu trabalhei numa empresa de sistema financeiro na década de 70, 80 e 90 e teve umas recessões no país, né? O senhor lembra, né? Na década de 80. E aí quando chegava aquela palavra, dizia assim, olha, vai sair gente. Eu digo, Jesus, e agora? Eu muitas vezes me escondia em algum lugar lá dentro no próprio ambiente da empresa e orava, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Olha, minha família está em casa. Eu intercedia por mim mesmo, pela família, porque e pelos colegas que estavam ali, né? Também trabalhando. E muitas vezes acontecia de pouca gente ser demitida naquela situação. Passamos por exceção dos anos 80, dos anos 90, e aí a fuga era a oração. Eu orava. Quer dizer, existe aquele momento que nós estávamos falando aqui, e Daniel orava 3 vezes por dia, mas tem momento que a pessoa se refugia num lugar para orar. Tem que ter aquele, você tem que ter aquele período para estar com Deus, né? Para estar com Deus. Mas na hora da dificuldade, a gente tem que estar sempre se refugia num lugar, sempre. Exatamente. E orar sem cessar, né? O texto diz, né? É interessante. O senhor me fez lembrar, não? Sim, pois não, eu conheço a história de um irmão, o sobrinho dele me contou,
E ele pode estar onde tiver, a festa que tiver, casamento, 15 anos, não tiver. Deu 10 horas da noite, 22 horas, ele disse, vamos embora. Mas rapaz, fica mais um pouquinho, não, vamos embora. Mas por que tu vai sair uma hora dessa, rapaz? Ele disse, é porque amanhã de 4 horas de manhã eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso toda 4 horas da manhã. Um compromisso para estar na presença de Deus em oração. Então ele criou um hábito de todas as 4 horas da manhã estar na presença de Deus intercedendo. Talvez o versículo que mais doa no coração, pastor, é que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz, né? É. Porque existe um grupo religioso que o camarada pode estar onde estiver, pastor. Chegou aquela hora da oração, eles tiram um tapete assim, dobra o joelho, não tem vergonha não. Ele pode estar onde for, no shopping, no aeroporto, dentro do avião. Ele estende o tapete, se vira para um determinado lugar e faz a sua prédica, faz a sua oração. E muitas vezes a gente tem vergonha, não é? De demonstrar dentro do ônibus, né, pastor? Tá lá, mas vai orando, vai falando com Deus. O senhor me lembrou que na história do pastor José Amaro, contam-se que ele ia muitas vezes para o sertão. Naquela época as estradas não eram tão boas como é hoje. E de repente ele dobrava o joelho no jipe lá, e o motorista dirigindo, e quem ia com ele no carro também dobrava o joelho para orar. Dentro do jipe? Dentro do jipe. Diz que coisa, né? E muitas vezes ele passava noites em oração, né? Noites em oração com a irmã. O senhor também me fez lembrar um fato também da minha época de jovem, lá no bloco anterior, que eu criei esse hábito também. Eu, às vezes, chegava muito cedo no ciclo de oração, 5 horas da manhã, para estar orando, e às vezes eu pedia a chave ao zelador, né? Ele me conhecia, era dali, e eu passava a noite inteira ali, na congregação em Fundão, orando, né? Porque para vencer como jovem, a gente precisava estar na presença de Deus. E é interessante, pastor, me permita, os jovens saberem disso, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente caiu de paraquedas, né? Não, o Senhor está aqui, nós estamos aqui, porque tem uma história lá atrás, né? É uma história. Você vem há quanto tempo nessa labuta, né? Isso. Eu orava dentro do canavial, pastor. Às vezes começava um culto de doutrina, muitas vezes não tinha doutrina não, pastor, porque a oração estava tão gostosa ali dentro do canavial, ninguém zoada nenhuma. E quando o presbítero que estava de joelho dobrado, a irmã chegava lá e fazia assim, já são 9 horas, o povo tem que voltar, isso no dinheiro dentro do canavial, o culto começava de joelho, terminava de joelho, pastor, ninguém levantava. A oração é tão importante que, eu lendo aqui Neemias capítulo 2, até para se pedir, se orou, não é verdade? Até para pedir, porque quando a gente vai pedir algo para alguém, a gente vai atrás do sim, né? Porque o não já existe, né? Isso. Ele vai atrás do sim. No capítulo 2 de Neemias, o verso 4, sim, e o rei me diz, que me pedes agora? Aí diz assim, então orei ao Deus dos céus. Sim. Ele não pediu logo de imediato, ele foi orar a Deus para poder pedir, né? Se bem que Deus, para dar a entender aí na história de Neemias, né, que quando ele soube da notícia como estava, ele passou um período de jejum e oração extenso. No capítulo 1. E certamente Deus deu toda a estratégia a ele. Aí ele orou, certamente ali daquele momento ele orou a Deus, agora Senhor, eu vou apresentar a ele o projeto, né? Faz ele entender. Aí quando ele abre a boca... Pastor, outra coisa que chama a atenção é que Neemias está numa zona de conforto. Sim. Ele está na fortaleza de Suzã. Ele é um homem de confiança. Ele podia dizer assim, eu estou aqui, estou numa zona de conforto. Não, mas ele assume a culpa do povo, né? Não, eu também sou hebreu. E o senhor falando na estratégia, aí ele usou uma estratégia no capítulo 2, e o rei me disse, por que estás triste? Ou seja, ele se fez, né? E assim, é uma estratégia dele, né? Agora também a gente vê que ele passou um período de jejum, né? O rosto fica abatido. No capítulo 2, né? No primeiro ele jejum, ele ora, ele chora, ele intercede pelo povo. E no capítulo 2, verso 2, e o rei me disse, por que estás triste? Ele fez uma estratégia. Podia estar alegre. Aí por quê? Pois não estou doente, não estás doente. Aí ele vai dizer o que aconteceu. É uma característica da oração, né? Abater, não é, pastor? Humilhar, né? Aí o rei sente. E o rei fica tão sensibilizado, e o rei pergunta assim, não queria perder ele, era um homem de confiança, né? No capítulo 2, o rei diz assim, quanto tempo vai durar a viagem? A gente entende aqui, o rei está dizendo assim, será que ele vai voltar?
Na verdade, será que ele vai voltar? Um homem de oração faz falta. Quanto tempo vai durar a tua viagem, no capítulo 2? E é interessante que ele diz tudinho, eu acho que ele já estava todo preparado. Ele preparou através da oração. Exatamente, é da oração foi. Que bom, né? Meus irmãos, veja que o assunto é gostoso e o programa já termina. Já está indo embora. Mas ainda temos ainda uma pergunta aqui, umas 2 perguntas, que se der tempo, né? Vamos lá, né? A gente vê que a Bíblia recomenda a oração individual. Né? Aí Mateus, ali no capítulo 6, versículo 6, o Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora e tal. E também recomenda a oração congregacional, como o senhor falou lá em Crônicas, né? Isso. Lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando a Bíblia diz que eles oravam continuamente no templo. E também naquele momento quando Pedro e João, eles questionados sobre a cura daquele paralítico e tal, e Pedro então diz que foi em nome de Jesus e tal, então eles obrigam a não falar mais nome de Jesus. Então vocês não preguem mais nesse nome e tal. Então Pedro chega para a igreja, conta a história, e a Bíblia diz que a igreja levantou unânime a sua voz, né? Intercedeu e disse que o lugar estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo, né? O texto sagrado diz assim. Sendo assim, como podemos administrar o tempo para estarmos orando uns pelos outros e mantendo a oração individual? A gente pode... pastor, a gente falou lá no primeiro bloco, ainda aqui rapidamente, né, que o desafio do nosso tempo é ter tempo. Ter tempo, Ter tempo. Agora, o dia tem 24 horas. Você faz... O senhor citou um exemplo aqui, fora das câmeras, não é? Daquele homem que tinha 5 objetivos, né? Foi dado a ele uma opção de administrar o seu tempo e ele teria que fazer 5... escrever antes de dormir. Escrever antes de dormir 5 coisas que seriam prioridades para aquele dia. Ora, se a oração é o pulsar da alma, se eu não tenho outra forma de ir a Deus, a não ser pela oração, porque a gente não vai chegar para ele pelo WhatsApp. Não adianta, ele não vai responder. Não dá para passar um e-mail para Deus, ele não vai responder. O caminho é sempre o caminho da oração. Se a Bíblia diz, pastor, que nós devemos priorizar o reino, e eu acho que a forma mais excelente de priorizar o reino é começar com a oração. Então, eu preciso planejar. Tudo passa pelo planejamento. É por isso, pastor, que nós somos mordomos. Um mordomo que não administra, não é mordomo, não é, pastor? Ele fala que nós somos colocados, Paulo diz que a gente é colocado no corpo, quando a gente é enxertado, ele nos coloca nesse corpo com um objetivo e ele já coloca ali um talento, um dom, não é? Ele distribui, a gente deve pedir, mas ele distribui como quer. Só que a gente se esquece que o mordomo foi para uma terra distante, mas ele vai voltar. Não é? Aquele homem o administrador, o dono, né? Enterrou, foi que ele disse, rapaz, por que tu não colocou pelo menos no banco? Tá me dando defasado. Para que desse juros. Eu te entreguei. Entregou defasado, que disse, está aqui o que é teu. O que é teu. Não, está defasado. Não é, pastor? A inflação comeu. Se o senhor tiver uma conta na Caixa Econômica e agora chegar um gerente do Bradesco e disser assim, tá rendendo um pouco, pastor Gerson, traga para cá, porque lá é 1,3, aqui tu vai render 2,5. O que é que você faz? A primeira coisa, tira dali e leva para ali. Não é porque você quer que seu dinheiro renda. Então, pastor, o desafio nosso é priorizar o reino. Eu penso que o desafio é priorizar o reino. Porque toda a nossa vida depende disso, não é? Depende disso. É isso aí. E a gente já chegou ao final do programa aqui. Oh, que pena, pastor. Mas ainda temos aqui uma perguntinha, eu acho que dá pra gente fazer, não é? A gente vê que a vida de oração do Senhor Jesus, conforme expôs em Mateus 6:6, Sim. Exige tempo, local, privacidade e objetivo. Como podemos equilibrar todas essas demandas em oração na vida do Clóvis? Falou de equilibrar. E a gente só tem agora só uns 5 minutinhos. Equilibrar, a gente tem que equacionar, né, o tempo, o local de orar, o momento de orar e priorizar, né? Tem as orações priorizadas, né? Tem as orações que a gente intercede, a intercessão que chega para nós, tem também oração pela família, no geral, né? Agora, priorizar e também um local determinado para orar, né? Eu lembro que quando eu estou na obra do Senhor, eu tenho 60 anos de evangelho, né? E sempre ali em Arias, e eu lembro que quando eu entrei na obra, em 2007, como auxiliar local, e certa vez eu me levantei de madrugada e sentado na cama. Eu
olhei assim, eu sei, sentado na cama, né? E aí, quando eu sentado, aquela voz disse assim, você precisa orar mais. Ou seja, eu sempre orei, mas ali é como se assim, olha, daqui para frente vai ter desafios, vai ter, né, várias situações, então você precisa. É como se fosse um adendo, né, da oração. Você vai precisar orar mais. Eu penso que o grande desafio é remir o tempo, né, pastor? Aí, ele vai dizer que os dias são maus. Exatamente. Aí ali comecei já me preparando, né, orando, buscando e hora 10 minutos, hora 20 minutos, hora 5 minutos, mas sempre estava no lugar secreto buscando a Deus. A palavra e orando no lugar secreto. Que Deus abençoe. A gente chegou já no final do programa, né? Então, que Deus nos ajude. Estamos chegando aí, chegamos ao final desse programa. Creio que já tínhamos muito o que falar dentro desse assunto, né? Mas eu gostaria que a produção colocasse essa frase, que era muito importante aí, se possível em letras garrafais. Você precisa orar mais. Isso é importante. É verdade. Eu creio que Deus está falando não somente conosco aqui, que estamos aqui, está falando também com os câmeras que estão aqui, está falando com a produção, os irmãos que estão lá agora, e está falando também com você que está em casa, você obreiro, você jovem, você adolescente, você dirigente de ciclo de oração, você dirigente de campanha evangelizadora, professor discipulado, você que evangeliza, você que está aí no seu trabalho, você profissional, você precisa orar mais. Nós precisamos ter tempo mais para Deus, ficar mais tempo com o Senhor. Não somente oração individual, mas também a oração coletiva. O evangelista falou algo importante aqui, que lá em Carpina tinha aquele período que o culto de oração era mais intenso, tinha mais gente do que mesmo no culto de doutrina, não é? Então, o culto de oração é uma bênção, é o culto do amor, é o culto da família, é um momento que a gente tem que realmente fazer força para estar lá. Então aproveite, vá com a sua família, se reúna com a igreja, estabeleça seu tempo, organize seu tempo, organize sua vida de comunhão com Deus, organize um tempo para estar sós com Deus e dê tempo também para Deus falar com você, como foi falado aqui, né? Pastor, se o senhor me permite, me veio ao coração, eu acho que o senhor cantou em coral também. Eu me lembro que o pastor Ailton de vez em quando interage com o senhor e eu me lembrei de um hino antigo do coral, um trechozinho bem pequenininho que dizia: quisera sempre orar, Senhor, né? Quisera sempre orar, sua voz somente ouvir, quisera sempre orar. Me veio à mente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Que não fique só no querer. Glória a Deus. Mas que a gente possa partir para a busca. Deus está nos esperando. Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo este momento especial. Deus está aqui, estamos sentindo a sua presença neste momento. Eu creio que você em casa também está sentindo o convite do Espírito Santo para nós conversarmos mais com Ele. Deus está esperando a gente. Vamos chegar mais perto. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus este momento especial. Antes, porém, nós queremos deixar os companheiros aí à vontade para trazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, como eu falei no início, a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao pastor Jefferson, aleluia, que fez o convite. E também mandar uma paz para minha esposa e também para a congregação que eu sou responsável, ajudo o pastor, a congregação de Vila Arquiteta Maria Lúcia. Que Deus abençoe nossos irmãos ali em Vila Arquiteta Maria Lúcia. Amém. Amém, pastor. Quero agradecer, né, a Deus pelo privilégio, ao nosso pastor, ao seu convite, né? E eu penso que a gente deve fazer uma introspecção, né, pastor? Às vezes a gente pede tanto para orar, né? Orem mais, peçam mais, mas eu preciso orar mais. A gente precisa, nós estamos numa posição de que a gente precisa orar muito, né? Recentemente tive uma experiência ali em Arias, um endemoniado, e era uma casta, né? E os jovens quiseram correr, irmãos antigos disseram assim: eu nunca vi uma possessão demoníaca, e ficamos ali 40 minutos orando e uma casta saía, entrava outra. Foi uma luta, pastor, né? E a gente tem que olhar para esses exemplos e se lembrar que a gente precisa orar mais. Né? Então, nossa gratidão, você que assistiu esse programa, dobre o joelho agora, vá para o seu quarto, não espere amanhã, não é? Vá ao seu quarto agora, dobre os joelhos e nutra um relacionamento com Ele. Amém, pastor? Amém. Nós vamos pedir ao evangelista Charles para estar
orando neste momento, apresentando os pedidos de oração que estão sendo feitos agora nas redes sociais. Vamos estar apresentando todos esses pedidos a Deus, rogando a bênção de Deus e que o Senhor possa conceder vitória ao seu povo. Amém. Com a orientação do pastor Jefferson, vamos curvar nossas cabeças e falar com Deus. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua presença, Pai. Por este programa abençoado, Pai, que tem feito a diferença na vida, Pai, da tua igreja e daqueles que ouvem, Pai. Que possamos fazer uma reflexão, Senhor, neste dia. Que possamos olhar para dentro de nós e entender, Senhor, que precisamos te buscar mais, Pai. Os dias são difíceis, são maus, mas tu continuas no mesmo lugar, Senhor. Muitas vezes saímos do lugar, mas tu estás ali, Pai. E é no secreto que nós te encontramos. Continua abençoando o pastor Ailton, Pai, o pastor Samuel, toda a diretoria da igreja, Pai. A mesa, Senhor, da convenção, os teus servos que auxiliam o pastor, cada membro, cada congregado em cada congregação. Desperta a tua igreja, Pai, para orar, para te buscar. Os pedidos que foram feitos, Pai, neste dia, estão sobre o teu altar, Senhor. Que tu possas retribuir, Pai, e que tu faças conforme a tua vontade. Continua conosco, Pai. E se tu não voltar esta noite, que tu nos encontre te servindo com um coração voluntário. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final do nosso programa e, se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta ao programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.